Como investir nas ações americanas chamadas FANGs. Hoje esse é o tema do nosso vídeo aqui do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aí as nossas raízes, que são os aportes, os ativos. Hoje a gente vai falar exatamente de ativos americanos, tempo, paciência e comprometimento. O tema de hoje é como investir aí nas FANGs. Para você que não conhece as FANGs, são exatamente as empresas, as Big Techs americanas, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft ou Netflix e o Google. Então, como você pode investir nessas Big Techs americanas? Vamos lá no nosso vídeo. E aí, antes de começar, né, sempre é bom lembrar que não é recomendação de compra nem de venda de ativos. Você aí que decide, né? A gente está aqui no nosso plano 5 exatamente mostrando conteúdo que possa te ajudar a se tornar um investidor aí, tanto a se tornar um investidor com um patrimônio que alcance realmente a sua liberdade financeira em um tempo mais lá na frente, né? Esse é o nosso principal objetivo. Para isso você vai chegar primeiro nos seus 5 dígitos. Se você não chegou no quinto dígito, não tem problema, pode chegar primeiro no quarto dígito, depois, quem sabe, o sexto, e aí sétimo, e por que não sonhar também com o oitavo dígito. Mas enfim, o tema de hoje é como investir nas FANGs, né? As FANGs são as Big Techs americanas, como eu falei, o Facebook, Apple, Amazon, Microsoft ou Netflix e o Google, né? São essas Big Techs americanas que com certeza você já usou alguns dos produtos deles. Então a gente vai dar um panorama aqui geral. Primeiro, é sempre bom lembrar que o que a gente faz aqui, a gente dá um panorama às vezes fundamentalista, às vezes até mesmo de trade, mas o foco nosso aqui na Symmetry é exatamente a análise quant. Análise quant, no caso, para dar os insights a você aí para investir em um determinado ativo, né? Ou seja, a rapidez na decisão de investir em um determinado ativo. Então, eu vou dar um panorama aqui de múltiplos, né? Eu gosto de relacionar com múltiplos, principalmente porque a nossa solução aqui na Symmetry, eu sou o cofundador da Symmetry, eu gosto de mostrar os múltiplos porque exatamente são as ações com tendência de crescimento. Tem um perfil de ações de crescimento. Sempre faço essa distinção entre ações de crescimento e ações de valor. No caso das ações de crescimento, elas vão ter algumas características como essas aqui que eu vou mostrar aqui nessas ações do FANG. Então vamos lá. E aí, como eu falei, a gente tem aqui, eu coloquei os stickers das empresas, mas é bom lembrar que esses stickers que eu estou considerando aqui são os stickers que são negociados lá na Bolsa Americana. Você pode comprar através de BDR, vou mostrar aqui mais lá na frente quais são as possibilidades dos BDRs aqui para cada um desses ativos. Então você tem as FANGs, né, que como eu falei, tem o Facebook, a Amazon, Apple, a APL, Netflix, o Google e a Microsoft. Só para esclarecer, né, eu vou mostrar aqui algumas possibilidades. Você vai poder ter a FANG original, vamos colocar dessa maneira aqui, que seria, por exemplo, o Facebook, Apple, Netflix e Google, ou de repente Amazon em vez de Apple. E também você pode ter a FANG, algo desse tipo também. Ou seja, combinando essas empresas aqui, né? Ou substituindo aqui esse N de Netflix pelo Microsoft também. Eu vou mostrar essas possibilidades aqui de carteiras de portfólios, né? Na verdade. Então seriam essas possibilidades aqui. Então, como a gente pode observar aqui, a gente tem um PL, característica das empresas de crescimento. PL e o P sobre VP, que é o valor patrimonial, e o preço sobre lucro são elevados, valores altos, né? Então aqui, por exemplo, o PL realmente o maior, aí no caso a gente tem aqui a Amazon e também aí na faixa de 58, né? E o preço sobre o valor patrimonial mais elevado aqui é Apple, 37,42. O valor patrimonial, como eu falei anteriormente, ele está relacionado exatamente aos ativos, às instalações das empresas, né? No caso, a Apple, a gente pode estranhar, pô, a Apple não faz o iPhone, não faz o MacBook, não faz o iPad. Só que o que acontece? A Apple, ela não faz nada disso em grande escala. Possivelmente ela faz algum protótipo e tal, e ela envia isso para ser feito na China através de uma empresa Foxconn, que é a principal empresa que desenvolve os produtos da Apple. E no caso, por isso aí, possivelmente, esse
preço sobre valor patrimonial é muito elevado aqui no caso da Apple, tá? Uma outra característica aqui da empresa de crescimento é exatamente o valor do dividendo, né? Como a gente pode ver, todos são ou zero ou bem próximo de zero. Aqui não é zero no caso da Microsoft e da Apple, né? São duas que ainda distribuem um pouquinho de dividendos, né? Sempre lembrar que, como eu falo, empresa de crescimento, o foco dela não é dividendos, porque dividendos é a distribuição de dinheiro para os seus sócios usarem, teoricamente, de uma maneira inteligente, né? Só que nesse caso, eles preferem pegar os lucros e investir na própria empresa, fazer com que a empresa cresça, em vez de distribuir simplesmente esses dividendos para os acionistas. Tanto os acionistas de pequeno porte, os minoritários, né, ou os grandes também institucionais. O market cap delas são gigantescos, né? Daí a gente tem uma mega cap, na verdade, aqui, empresas trilionárias. No caso aqui a Amazon já está no trilhão, a gente tem Apple no trilhão também, Netflix está no bilhão, Google e Microsoft também no trilhão, na casa do trilhão, né? Facebook já está bem pertinho do trilhão, deve ter alcançado em algum momento aí, ou vai alcançar em breve o Facebook aí a casa do trilhão. Se vai manter, esse valor já é outra história aí, tá? E só para mostrar, como eu falei para vocês, como você poderia investir isso utilizando os tickers, no caso dos BDRs, né? Sempre a gente fala aqui, né, no nosso conteúdo do plano 5, que é mais interessante investir em ativos propriamente dito em corretoras americanas. Mas apesar disso, a gente sabe que há investidores que têm alguma objeção para fazer isso e preferem de repente utilizar o BDR. Sempre é bom lembrar que BDR tem algumas taxas escondidas por lá, principalmente no recebimento de dividendos, apesar de que nesse caso não há uma preocupação, já que elas pagam ou pouco ou nada de dividendos, né? Mas há a expectativa, de repente, no futuro que elas paguem, né? Mas ninguém sabe exatamente se vai chegar esse dia de pagamento de dividendos por essas empresas. Mas enfim, a gente tem aqui a Alphabet. Para quem não sabe, a Alphabet é exatamente a holding que envolve o Google, né? Antigamente tinha somente o Google, mas depois decidiram criar a holding aí, que é a Alphabet. Ela está dividida em duas ações aqui, que é exatamente a Google L, né? E o Google sem o L. Fazendo um paralelo bem tosco, né, vamos dizer assim, o Google seria o equivalente às ações ordinárias e o Google seria referente às ações preferenciais. Ou seja, a Google não tem direito a voto, enquanto a Google L tem direito a votos. Mas enfim, o código dela aí seria o Google 34 através de BDR, né? Então se você quer investir em BDR, pega o código dela aqui, eu vou pegar aqui só para mostrar rapidamente. Se você quer, que eu estou aqui na corretora Rico, que eu uso para o plano 5, né? Aí você escolhe aqui, já está aqui, né? Você pode definir a quantidade que você quer. Uma só, está R$ 94. Ela não é exatamente a quantidade de uma ação, ela pode ter uma relação de paridade, no caso do Google, que está 1:50, ou seja, precisa de 150 BDRs para uma ação correspondente ali, tá? De maneira... Também você pode investir na corretora americana, no caso eu uso a Avenue, também não tenho nenhuma parceria com a Avenue, mas é uma maneira fácil. Aqui você já vai buscar através do código, né? Google, ou Google L, ou Google, só adicionou, né? Uma vez que você adicionou, vai lá em investimento, Home Broker, já vai estar disponível para você investir na ação que você escolheu lá. No caso aqui o Google eu coloquei, né? Que seria a preferencial, né? Vamos colocar dessa maneira. O mercado está fechado, mas aí você pode definir a quantidade que você quer ou também pelo valor. Ah, quero investir apenas $1. Não tem problema nenhum, você pode fechar em $1. Não posso comprar agora que o mercado está fechado, tá? Mas enfim, são essas duas maneiras que você poderia investir aqui, ou através de BDR ou através de compra direta nas ações americanas. As outras aí, a gente tem a Apple, a APL34, Facebook, FBOK34, Microsoft, MSFT34, Netflix, NFLX34 e a Amazon é AMZO34, tá? Então são essas opções, como você pode ver a paridade aqui, a ação BDR não é realmente uma ação que você está comprando, na verdade a composição desse BDR você pode de repente trocar por uma ação propriamente dita, você nem compra ação, né? Na verdade aqui na BDR, nem um pedaço da ação. Aqui no investimento através da corretora americana, você pode comprar uma porçãozinha da ação mesmo, né? Então quando você define quantidade aqui,
quando você coloca aqui uma fração, seja ela qual for, você está comprando uma fração realmente da ação, diferente lá do BDR. Apesar de ter aquela relação lá, você não está comprando uma ação, né? Mas enfim, a gente não vai discutir essa questão aqui. Só para concluir, tá, pessoal? Aqui a gente vai mostrar aqui a FANG, aí no caso a composição seria aqui usando Facebook, Amazon, Google, Netflix. A primeira seria mais tradicional, vamos dizer assim, né? As outras são aí FANG com N, né? Que seria entre aí Amazon, Apple, Netflix, e FANG com M, que já substituiria o Netflix pela Microsoft, né? Tem a FANG Plus aqui também, não estou adicionando. Aqui eu estou usando o Portfólios Lab, né? Um site bem interessante que você consegue visualizar esses portfólios. Aqui nesse aqui paga 0 dividendos, aqui você não espera dividendos aqui nesse portfólio. O retorno anualizado aqui nos 10 anos foi de 40%, é uma coisa absurda, 40%, tá? Uma coisa realmente que foi capaz, por exemplo, aqui ele coloca uma simulação, né? Olha, o retorno aqui desde 2012, mais ou menos, né? Até o período atual foram 2.106%, é muita coisa. Lá embaixo, para você ter uma ideia, aqui em laranja, você tem o benchmark, que seria exatamente o S&P 500. Então aqui superou e muito aqui o S&P 500 nesse período todo aqui que você está considerando. Uma comparação com outra ali seria o FANG, já entraria aqui no caso o Google, Apple, Amazon, Netflix e Facebook, né? Já entra todas, menos aqui a Microsoft, né? No caso a Microsoft vai substituir na outra opção a Netflix aqui, né? Distribuição igual, 20% para cada uma, e aí você tem esse crescimento absurdo, um pouco menor do que aquele que a gente viu anteriormente, né? Porque há outras empresas aqui, no caso a Apple teve um período de transição aí nesse caso, né? Que não rendeu tanto, né? Mas depois ela recuperou. Mas enfim, aqui ainda supera em muito o benchmark, que é o S&P 500. E por último a gente tem aqui, esqueci de comentar aqui num caso, nesse portfólio que entraria aí a Apple, ainda tem um dividendozinho, né? A Apple começou a pagar dividendos em 2011, se eu não me engano, 2011 para trás não pagava nada de dividendos. É a única aqui, ela e a Microsoft, que pagam dividendos, tá? Que pagam dividendos. 0,11%. O analisado foi 38,40, um pouquinho menor, né? Por isso que rendeu um pouco menos ali. E a última a gente tem FANG, né, no caso com M, que é a Microsoft. Paga dividendos maiorzinho, né, 0,27%, retorno anualizado 32,28%. A gente já entende que aí no caso onerou esse retorno anualizado devido ao pagamento de dividendos. Uma possibilidade foi essa, além do próprio crescimento da empresa aqui no caso da Microsoft, né? Distribuindo igualmente 20% para cada uma delas, a gente tem aqui no final isso daqui, né? Um retorno menor do que todas as outras anteriores. Aí, mas que supera ainda muito no período o S&P 500, tá? Então, o benchmark aqui é o S&P 500, você pode trocar aqui um outro aqui, Nasdaq 100, mas com certeza supera um pouco menos, mas ainda supera. O Nasdaq, para quem não conhece, são as empresas de tecnologia, né? Então, com as empresas de tecnologia que a gente está falando aqui estão dentro do Nasdaq, fortemente presente no Nasdaq, né? Apesar de estar também no S&P 500, a presença maior delas aqui faz com que supere aqui o próprio S&P 500 e fique mais próximo, né? Mas enfim, aqui a gente teria essa comparação entre as FANG, né? Então deixa aqui no comentário qual seria a FANG que você se interessaria em investir, né? Seria a FANG tradicional, essa é com FANG, a FANG FAANG ou a FANG FAAMG. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar o comentário, compartilhar com seus amigos aqui para a gente criar a nossa comunidade Quant. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até a próxima.